Em nosso devocional de hoje, nós vamos falar sobre o segredo de ter intimidade com Deus. Se a sua Bíblia estiver aberto perto de você agora, aproveita e pega ela aí e vem comigo nesse devocional. Eu sou Priscila Rodrigues e meu compromisso é te ajudar a vencer a frieza espiritual e manter uma vida de comunhão diária com o Espírito Santo. Então abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 3, no versículo 31 e 32. Está escrito bem assim: Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos, porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros está a sua comunhão. Em outras traduções, a sua intimidade. Eu ainda gosto de outra tradução que diz: Pois a perversidade é abominação ao Senhor, mas o segredo dele está com os justos. Né? Esse texto nos exorta a não ter inveja daqueles que são maus, daqueles que praticam a iniquidade. Tampouco devemos escolher os seus caminhos, ou seja, não devemos imitar as suas ações. Talvez você pense, jamais terei inveja dos homens maus, por que eu teria? Só que, quando você diz consigo mesmo, puxa, parece que os ímpios vivem melhor que nós, só os justos sofrem, o ímpio apronta todas, engana todo mundo e ainda sai na vantagem, tá sempre por cima. Quando você pensa assim, de forma até inconsciente, você está tendo inveja do ímpio e desejando o caminho deles. Esse texto vem quebrar exatamente essa forma de pensar. Por quê? Ele ensina que nós não devemos ter inveja do homem mau e também mostra que, por mais que pareça que o perverso tem alguma vantagem, Deus o abomina. E o privilégio maior está com o justo, porque Deus lhe revela o seu mais íntimo segredo. Para você entender melhor esse texto, vamos por parte. Primeiro, por que o perverso é abominável ao Senhor? Os perversos são os que andam na perversidade, ou seja, vivem no pecado e não se atentam em fazer a vontade de Deus. Vivem na prática da maldade. Abominável na Bíblia fala de detestável, repugnante e imundo. Portanto, Deus abomina, repugna o perverso por causa das suas maldades e rebelião. Em Provérbios tem outro versículo parecido com esse que revela a mesma verdade. No capítulo 15 e no verso 8. O sacrifício dos perversos é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Ou seja, Deus tem prazer na oração do reto, na oração do justo, mas ele abomina até o sacrifício dos perversos. Perceba sempre o contraste entre o perverso e os retos, o ímpio e o justo. Por isso não vale a pena andar na perversidade, pois o Senhor abomina o perverso e até o seu sacrifício é rejeitado por ele. Agora vamos para a parte 2 do texto. Mas o segredo do Senhor está com os justos. Segredo fala de intimidade, algo que não revela para qualquer um, só para quem você tem intimidade. Esse é o privilégio dos justos, daqueles que são sinceros, que vivem na prática da justiça e que amam fazer a vontade de Deus. Em Salmo capítulo 25, verso 14, está escrito: O Senhor confia os seus segredos aos que o temem e os leva a conhecer a sua aliança. Interessante, né? Então decida permanecer na sua sinceridade. Decida permanecer na integridade, porque por mais aflitos que sejam os teus dias, você desfruta dos segredos profundos de Deus. Você vai desfrutar do abraço do Pai, da amizade e da intimidade do Espírito Santo, da comunhão do Todo-Poderoso. Não tem nada melhor nessa vida do que ter intimidade com Deus. Não tem nada melhor nessa vida do que você ter o privilégio de andar com Deus, como Enoque andou, receber os segredos de Deus e ter comunhão íntima, assim como Moisés teve. A Bíblia diz em Êxodo, capítulo 33, versículo 11, está escrito assim: O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. Olha que declaração linda, olha que declaração maravilhosa. E você vai ver mais para frente, já em Números, o próprio Deus vai dar testemunho de Moisés. No capítulo 12, no versículo 6 até o 8, está escrito bem assim: E disse:
ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós houver profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me farei conhecer, ou em sonho falarei com ele. Mas não é assim com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Boca a boca falo com ele claramente e não por enigmas. Olha só que privilégio, que intimidade Deus tinha com Moisés. Precisamos buscar a cada dia ter essa intimidade com o Senhor. Que possamos andar em sinceridade com Deus, na presença de Deus, para alcançarmos também dessa intimidade, para que nós possamos desfrutar dessa comunhão diária com o Espírito Santo, para que Deus possa falar conosco, nós possamos falar com Ele e conseguimos discernir a sua voz. Em um mundo onde as pessoas vivem na correria, não tem tempo para nada, sempre está ocupado, sempre está correndo, né? É muito raro você encontrar alguém que tem essa sensibilidade de parar tudo para ouvir Deus falar, para ter intimidade com Deus, para buscar o segredo de Deus. Mas que eu e você sejamos essa pessoa, que eu e você sejamos esse alguém que para tudo para ouvir Deus falar, que para tudo para ter um momento a sós com Deus, que para tudo para buscar intimidade com o Espírito Santo. Eu acho que é o mais valioso da nossa vida, muito mais do que você conquistar riquezas, muito mais do que você conquistar status. O mais importante é você conhecer a Deus e ter intimidade com Ele. Então que você venha buscar isso, querido, todos os dias da tua vida. O propósito desse devocional é exatamente esse. Te ajudar a manter uma comunhão diária com o Espírito Santo. Nem que seja uns minutos por dia, não precisa muito tempo, mas o fato de você estar aqui todo dia, se alimentando da palavra, orando ao Senhor, falando com Ele, você já parou um minuto do seu tempo e você está se alimentando e crescendo na comunhão, na intimidade com o Espírito Santo. Então ore comigo agora. Pai, nos ajuda a ter uma vida de comunhão e de intimidade com o Teu Espírito Santo. Que todos os dias nós venhamos ser esse alguém que para tudo para falar contigo, que para tudo para ouvir a sua voz e o Senhor falar conosco. Revela a nós os teus mistérios, revela a nós os teus segredos. Isso é o que eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos ao final de mais um devocional. Obrigado por você ter ficado até aqui e amanhã estaremos de volta e eu conto com a sua companhia. Um forte abraço, fiquem todos na paz do Senhor.